Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui muito bem acompanhada com o nosso amigo Sérgio Alencar. Tudo bem aí, Sé? Tudo bem, Luciano, e vocês? Tudo jóia. Sé, você está aí na Baixada Santista, né? Estou em Cubatão hoje, céu nublado, abafado, Sé, preso, né? você estava me falando que você está meio embolorado, que não sai mais de casa? Isso, eu tô falando que eu tô até cabeludo, meu cabelo crescendo. Quarentena isso aqui. Sei. Eu estou preso e minhas grades são livros. Não sei se dá para você perceber aqui, é cheio de livro. Ah, Então eu então tô, dá para fazer bom proveito dessas grades, né, Sé? eu tô no meu playground. Você está lendo muito? Nossa, demais. Ai, Lendo Sé, eu muito. preciso ler mais. É, né? Precisa mesmo. Leitura é sempre bom, né? Ler é sempre bom. Vai na Gente, bibliotequinha lá, naquele armário e abre lá e tem muita coisa naquele livrinho, naquele armário lá. tô ligada, vou lá. Depois daqui eu passo lá. Aham, eu sei que você vai passar lá. A gente vai falar hoje, a gente escolheu, o Sérgio escolheu, um item do capítulo 26, Dar de graça o que de graça receber. A gente vai estudar o item 5, Eficácia da prece. Né, Sé? Isso, exatamente. Você começa aí, Sé? Começo, mas antes disso, para contextualizar nosso bate-papo, que às vezes a gente fala algumas coisas, o pessoal fala, onde ele tirou isso? Né? Eu gosto de embasar o que a gente vai falar, né? Para isso, eu sempre utilizo o que Kardec trouxe para a gente. E a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e logo na capa lá, bem grandão assim, isso. Na capa, eu digo assim, na próxima folha, tá lá, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão. Isso, olha aí. Aí, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, em todas as épocas da humanidade. Captou aí, né? Tá Até comigo hoje, aí? né? Até Até em tempo hoje. de corona? É. Então vamos lá. Eu escrevi ali, mas minha letra nem eu entendo. Fé inabalável é condição sine qua non. Somente aquela que pode encarar a razão face a face da humanidade, em todas as épocas da humanidade, melhor dizendo. Então, Precisamos muito, né, Sé? Kardec se preocupou com isso e colocou logo aqui, ó, bem pequenininho para a gente ler. Para a gente ler, não, para a gente estudar. Tem que Sim, estar embasado nessa fé raciocinada. Senão, tudo que a gente lê aqui no Evangelho não vai ter sentido. Tá sim. certo? Se você permite, eu Sem. vou falar mais. Se você me permite, para continuar essa contextualização, logo na introdução também do mesmo Evangelho, tem lá o objetivo da obra. Sim, É muita coisa que a gente pula, né? Eu até é. falei na última vez que a gente pula isso, né? Eu normalmente estou falando isso. Porque até para mim, eu costumava passar, mas hoje não. Eu me apego muito a esse texto. Eu posso ler? Pode. Não vai dormir não, né? Não, vamos firme. Não dorme não. O objetivo dessa obra. Olha que ele fala. Os assuntos contidos nos evangelhos podem ser divididos em 5 partes. Ele não está falando necessariamente nesse evangelho. Tá. Está falando no Novo Testamento. Uhum. Né? Pode estar dividido em 5 partes. Quais são? As ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Quais é? A parte moral. Sim. A grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Olha que o Kardec está falando logo no objetivo da obra. Então, tudo que eu for ler, se exigir reforma minha, não vou querer fazer, né? Dá O que eu trabalho, posso né, fazer? Sé? O que eu vou fazer para ficar mais fácil? O que eu posso fazer? Antigamente a gente fazia isso, né? Reza 10 Pais Nossos, acende uma vela, porque eu não quero ter trabalho de modificação. Eu É. quero ficar preso esse atavismo primitivo, né? Mas poucos conhecem a fundo e nem mesmo a compreendem, ou sabem deduzir
dela as suas consequências morais. Isso é importante para a gente contextualizar o que a gente vai falar aqui. Sim. Agora sim a gente vai para o capítulo 27, eficácia da prece. Tá. Lembra que a gente leu aqui no começo, né? Posso ler aqui de novo? Pode. Item 5, eficácia da prece. O áudio tá bom aí? Tá. Tá, o senhor também tá bom. Então vamos lá. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedides orando, crede que haveis de ter, e que assim vos sucederão. Está no Evangelho atribuído a Marcos, capítulo 11, versículo 24. Olha eu falando, atribuído a Marcos, que os historiadores hoje já contestam muitas coisas. Uhum. Faltou uma coisa para me falar para contextualizar isso aí. No livro A Gênese, no capítulo 1, introdução, está lá no item 57 ou 59. Eu não estou com aqui separado, tá uma bagunça aqui, viu? Bom que parece só um quadradinho. O que ele fala, ó, Kardec, na introdução? No Caracteres da Revelação Espírita. Ele fala assim, que o Espiritismo e o progresso andam lado a lado. O Espiritismo ou a ciência andam lado a lado. O dia que esta provar que o Espiritismo está errado em algum ponto, o Espiritismo abandonará esse ponto e seguirá a ciência. E justamente o que a gente não faz. O chamado movimento espírita brasileiro não faz isso. Ele quer debater com a ciência. Se a ciência está provando para a gente um monte de coisa, por que a gente não tenta admitir ou estudar e buscar o que a ciência está falando? Não é verdade? Sim. Por que eu falei isso? Porque eu falei o Evangelho é atribuído a Marcos. Porque a ciência, através da história, está interpretando muitas das chamadas escrituras e tem muito equívoco. Olha só, a ciência de hoje está dizendo que existem alguns equívocos nos evangelhos, que são atribuídos aos discípulos. E Kardec falou que justamente isso, para se atentar à parte moral, porque as outras coisas ia ter conflito, estudo, Divergências. Né? Divergência, entendeu? Uhum. Tá me entendendo por que eu estou construindo esse alicerce para o nosso bate-papo, né? Tô entendendo tudo. Tá mesmo? Tá entendendo? Tem que entender, senão a gente não consegue. Vamos seguindo. Eu estou usando Kardec para embasar o que a gente está falando. Tá. Então perceba que Marcos falou que tudo que pedides em prece vos será dado. Será? Já pedi coisa que não me deram, não. Então alguém errou. Ou Jesus não falou isso, ou Marcos pisou na bola, ou então a minha fé, a minha prece está sendo fraquinha demais a conta, né? Prece fraca. Então vamos seguir. Item 6. Se você quiser ler, você lê também, tá? Tá, vamos você lê um pouquinho, eu leio um pouquinho. Senão você vai dormir aí, eu não vou conseguir. Não, tô firme. Aliás, o pessoal não sabe, mas são meia-noite agora, né? Não, céu, a luz do sol lá fora. É que eu tô no Japão. Puxa, aí onde você tá escuro, aqui tá claro. Uso horário. Vamos lá, item 6. Vamos. Eu? Você tá, eu leio. Uhum. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Esse é o preguiçoso, né? Esse é o que usa muleta. Se Deus já sabe que tem que aconteceu o que tem que acontecer, se Deus não muda as suas leis naturais, por que eu vou fazer a prece? Né? Se ele tudo sabe, né? Então, o que adianta eu fazer prece? Não é? A prece nada mais é uma ferramenta que eu tenho para me ligar ao Criador, ao Divino, né? ao Pai, por assim dizer. E eu menosprezo, não consigo compreender direito o que seja essa ferramenta da prece. A prece é tão importante que Kardec deixou um capítulo inteirinho, que é o 28, somente para tratar de prece. É verdade. Coletâneas de preces. Aí nosso equívoco de novo.
A gente se apega à letra em detrimento ao espírito. Né? Sim. Aquilo é somente um apoio para você. Não é que você vai lá, morreu alguém. Como é que é prece para morrer alguém? Você vai daquele jeito. Não é. Aquilo é para você desenvolver. Eu costumo Sim. dizer que espiritismo é para não espírita. Porque os chamados espíritos, teoricamente, já conhecem, né? Aqueles que vão ver, que vão assistir esse bate-papo nosso, que estão vendo, vão comentar, mas já sabia, é chover no molhado. Não é? Mas não é bem assim. Então a gente usa esse desculpismo para não se ligar a Deus. Sou ateu, graças a Deus. Né? É uma certa forma de desculpismo. Nem tanto a terra, Perdendo, nem né, tanto ao Sérgio? mar. Sim. E aí, com essa desculpa, a gente perde essa oportunidade de vivenciar a prece, né? E de estabelecer essa conexão com Deus, né? Uhum. Vou ler mais um A pouquinho, prece? tá? Tá, pode ler. Quer falar? Pode ler. Tá. Não, pode ler. Então, vou ler mais o outro parágrafo. Ó. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei de movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Justamente isso. De novo, a fé cega, né? Quantas vezes nós não temos nossa correria do dia a dia, aí por um mecanismo psíquico, hoje eu vou no Naufé que tem palestra. Então eu ativo meu modus operandi espíritas, sou cristão ou evangélico, o nome que você quiser dar, e vou para esse templo religioso e fico lá, coloco aquela auréola e só aquele, né, Sérgio, vamos levar o pensamento até Deus, a Jesus, né? A gente fica aquela carinha assim de pidão. Eu fico imaginando a cara de Deus pra gente, se fosse possível imaginar essa figura de Deus como homem, né? Como são crianças. Então, Deus deixou pra gente esse livre-arbítrio. Eu tenho que viver minha vida, não posso falar assim, tá tudo certo na lei de Deus. Né? Vamos usar o exemplo que está na moda, a pandemia. Eu não posso me direcionar as coisas para Deus, para os espíritos, de maneira alguma. Logo no começo Aliás, você sabe que eu sou mal educado com o horário. Quanto tempo a gente tem de conversa? Vamos Consigo fazer até... uns 20 minutinhos? Você me avisa quando tem foto, senão eu falo mais com o homem da cobra, né? Não, vai falando aí. A gente está tudo em casa, com tempo. Então. Eu lembro que no dia 13 de março, quando surgiu mais ou menos um pico de informações aqui todo o Brasil, né, referente a isso, eu fiz até um manifesto, não sei se você recebeu. Recebi. Né? Eu falei que tinha que ter tomado cuidado com isso, que a gente não podia, naquela época, não podia sair na rua, que a gente podia, eu até esse termo, não podemos ser levianos e deixar isso acontecer nas nossas casas. Uhum. Né? Já era para criar um dispositivo para a gente parar de aglomerar. Sim. Lembra lá? Quando a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, ela abandona esse ponto. Ué, o Ministério da Saúde é a ciência nesse caso. Mas o espírito não sabe mais? Não. Nesse caso, quem sabe mais são o Ministério da Saúde, são os médicos, que é a ciência.
né? E nesse mesmo instante, nesse mesmo momento que eu coloquei esse manifesto nas redes sociais, me mandaram mensagem questionando sobre minha fé. Aquele dia, né? Você não é espírita? Me ligaram na hora. Pô, não acredito, é sério esse manifesto? Eu falei assim, é sério esse manifesto meu. Porque a gente não pode deixar para os espíritos essas coisas. Sim. Né? Você, então é assim, diga. eu reparei assim que hoje, né, as casas espíritas estão todas fechadas praticamente. Eu acho que aí também, né? Sim. Mas Mas por naquela. quê? É porque o Por negócio quê? ficou grave, né? Não, porque assim, porque alguns como é que eu vou falar, representante espírita de mais conhecimento, de nome, de renome, vamos assim dizer, alguns líderes espíritas, desconhecimento, porque o espiritismo não tem liderança. Né? Sim. Sabe do que eu estou falando, né? O espiritismo não tem liderança. Cada um faz o que bem quer do movimento espírita. Né? Sim. Existe a USE, existe a FEB, existe as alianças, para quê? Para dar o norte para as casas. A gente ouve cada absurdo. A gente faz porque a USE indicou, a gente faz porque a FEB indicou. Pô, a casa é nossa. Sim. Qual a nossa base? Kardec. Sim. Kardec e Jesus. Né? Esses são a nossa base. Quando sai muito fora disso... Mas eu sinto, Sé, que o pessoal não queria fechar as casas porque eles entendem assim, que não somos nós que temos que estar prontos a receber e a ajudar, sabe? Uma confusão entre o nosso dever de manter as casas abertas, de trabalhar, e a situação da pandemia, que também é uma novidade, né? Sim. Mas o que aconteceu? Eu concordo com você, você está certa. Mas as justificativas não foram essas. Quais foram as justificativas? Que os espíritos benfeitores estão à frente. Eles estão, né, Sé? Como é que eu falo um negócio desse? Então vamos abrir a casa, palestra normal, porque os espíritos estão à frente. Não estão. Eu costumo dizer, espírito elevado tem coisa mais importante para fazer do que ficar dando pitaco aqui na Terra. Sim. É o que está falando aqui. É o nosso livre-arbítrio. Né? Você tem a sua casa, você dirige a sua casa, ou você faz parte da direção da sua casa. Existe um grupo de pessoas que decide o que vai fazer. Sim. Com essa decisão vem a responsabilidade junto. Sim. Não é? Mas assim, né, Sé, eles estão cuidando de todos nós, né? Eles estão na direção desse problema, né? Eles estão nos ajudando a encontrar as soluções. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer a nossa parte, né? Eu diria que, em vez de ajudar, vamos colocar inspirando. Estão nos inspirando. Sim. Porque eles não podem mexer no livre-arbítrio. Sim. É isso que ele está falando aqui. Né? Então, se ninguém quiser fazer nada, não vai acontecer nada. Sim. E como você está falando de prece, em paralelo com a pandemia, surgiu um monte de correntes. Sim. Corrente das 6, corrente das 7. Das 7, das 7h30. Das 20, das 21. É. Não, a primeira coisa que mandaram foi o seguinte. Olha só, vê se pode. E é coisa de espírita. Toda vez que for lavar a mão, reza um Pai Nosso. Eu até brinquei, né? Gente, das 7 da manhã às 17, eu já lavei a mão 67 vezes. Deus falou assim, não aguento mais, para de lavar essa mão. Não tem cabimento de fazer um negócio desse. Você imagina a cena. Pai Nosso, que está Pai Nosso. É palavra ao léu, não tem efeito algum. A nossa conexão... A nossa conexão não são as palavras, né, Sé? Não, é o coração, é a mente, né? Isso. Se eu quero que eu podia até querer que essa pandemia acabasse, mas não depende de eu querer. Você acha que Deus vai arrumar um dispositivo para acabar com a pandemia? Não vai. Vai mandar para outro planeta? A gente tem que se adaptar a esse movimento. Sim. É nessa hora que a gente vai crescer. É nessa hora que eu sou obrigado a ficar em quarentena comigo mesmo. A gente está disposto a isso? Você ficar dentro da sua casa com você mesmo? Te conhecendo? Não é fácil, não. Como é que eu faço? Eu preciso ir no shopping. Preciso passear, preciso ir no mercado, preciso falar mal da vida dos outros. Preciso comprar uma roupa. Então, é a hora do momento de rever nossos conceitos. Sim. Né? Então, nós que vamos mudar alguma coisa. Deus, esqueçam isso, tá? Opinião minha, mas baseado no que está escrito aqui na codificação. Sim. Eles não vão fazer nada se a gente não quiser fazer. Então, é muito bonito eu falar que, não, hoje, Lu, vamos fazer uma prece para o corona acabar. Fora aqueles que falam assim, vamos fazer uma prece para o corona ir embora do Brasil. Não. Primeiro os meus, depois os seus, depois os outros. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei.
Uhum. Ah, por quê? Por que que morre meu filho e não seu filho? Uhum. Né? Olha como a gente é criança, então a gente não sabe o que Somos. pede. É. Então, tudo que a gente quer, a gente quer fazer prece. Então, uma barateou a prece, né? Ah, vamos fazer prece que dá certo. Não dá certo. Então, Marcos, nesse sentido, se a gente for interpretar Marcos ao pé da letra, ele está equivocado. É. Porque não é tudo que pedimos em prece que Deus vai atender. É E tudo ele falou não. aqui, ó, Deus não vai derrogar as suas leis. É. É isso que ele está falando aqui. E mais? Vou ler então, tá? Vou aqui para o item 7. É. Seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. Injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Então, é que a gente está falando, né? Que Deus não vai derrogar suas leis. E a gente tem uma mania de ver as coisas sempre do lado negativo. Da dor, do sofrimento, eu estou pagando. Não é isso, a gente não compreendeu. O que diz lá, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. A lei de Deus é de amor, não de reparação. Assim, quando eu saio das leis naturais, quando eu faço mal para você, não vai ter um castigo de Deus. Se eu fiz mal para você, se eu fiz mal para você, eu já não tenho uma boa índole. Minha vida é desse jeito, fazendo mal para as pessoas. Então, uma hora eu vou quebrar a cara. E não por Sim. castigo de Deus. Foi porque eu estou andando no caminho não tão legal assim. Então, a gente fica sempre pensando, eu vou ser punido, eu vou ser punido. É sempre sentimento de culpa. Uhum. E com sentimento de culpa eu não cresço. Não. Já errei, fazer o quê? Amanhã, domingo, vamos tentar de novo. Vou errar? Provavelmente vou errar de novo, mas eu vou ter que começar a tentar. Sim. Eu não posso ficar, e agora? Eu não valho nada. Que a gente não vale nada, a gente já sabe disso. Você está aqui para quê? Está aqui para quê? Para crescer, para evoluir, para abrir a mente, para crescer, né? Você, e aí aqui a parte que ele fala assim, que Deus sabe melhor do que nós o que nos convém. Que a gente só sabe dessa vida presente, né? E nessa vida presente a gente só quer sossego, dinheiro, saúde, né? Alegrias. Mas o que a gente precisa, né? A gente precisa da dor, a gente precisa da dificuldade, né? A gente precisa dos desafios. Quando a gente fala precisa da dor, parece que a gente é masoquista, né? Parece. E não é isso. A dor é um Não. dispositivo de Deus. Você imagina, eu dou sempre esse exemplo. Imagina se eu estou andando descalço e chuto uma pedra e corto o pé. Se não tiver dor, eu não vou saber que meu pé está cortado e está sangrando. Sim. Provavelmente eu vou morrer porque eu vou perder todo o sangue. Né? Então a dor, nesse sentido, é um dispositivo para falar, ó, alguma coisa está errada. O que essa doença está querendo dizer para mim? O que essa fase está querendo dizer para mim? O que essa pandemia está querendo dizer para mim, não para nós? Primeiro tem que tratar do meu mundo interior, do meu micromundo. Né? Senão a gente quer abranger o mundo inteiro e não cuida da gente. A gente vai na onda da massa. Sim. O que estão fazendo aí para a gente fazer? O que estão fazendo? O que vão fazer? Qual é a moda da vez? E não trabalho meu eu. Sim. Então aqui em casa, dentro do meu eu tenho que ver meus conflitos, eu tenho que viver minha vida. Eu não tenho como ficar só nesse mundinho circunscrito, né? Porque às vezes a gente se ocupa tanto, né, Sé? A gente sai de uma atividade para outra, de uma reunião, de uma festa, né? A gente se enche de atividades, mas não tem esse tempo, né, para analisar o seu interior, né? Isso. Se você está bem, se você está em paz, né? Se você está construindo coisas. É isso mesmo. Esse é o intuito da chamada religião, né? Que não é religião, espiritismo. É você refletir sobre a sua vida. O que eu faço na minha vida? Por que faço as coisas que eu faço? Por que a sociedade é assim?
Por que que eu me sinto fora da caixinha? Por que que tem que ser assado? Entendeu? É buscar compreender os porquês da vida. E não Sim. simplesmente usar o cabresto e seguir. Ah, é assim, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Né? E como a gente está falando de pedir eficácia da prece, voltando para o Evangelho na parte do coletânea de prece, Kardec abre o quê? Com a prece dominical. Não é? O Pai Nosso. O Pai Nosso. Mas olha o que ele fala aqui. Opa, tá aqui. É tanto livro aqui, Fê, que tá uma bagunça, viu? Se estiver passando o tempo, você fala aí que a gente... Tá. Ó. Ele fala que o Pai Nosso é a abertura da coletânea justamente porque veio do próprio Jesus. Tá. Né? E por ela ser tão pequena e concisa, mas é profunda, passa desapercebido. Ó. Mas em virtude de ser concisa, o profundo sentido contido nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria. É por isso que a oração dominical é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento sobre o seu sentido de cada uma das suas partes. Dizem-na decorada como uma fórmula cuja eficácia está condicionada ao número de vezes que é repetida. E quase sempre esse número é um número cabalístico. 3, 7, 9. Uhum. Tirado da antiga crença supersticiosa do poder atribuído aos números e o uso nos círculos de magia. Então, não vê aquelas correntes? Ah, reza 3 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Não tem efeito algum. Né? Por quê? E aquelas pessoas que... Aqui no Brasil tudo bem, mas vamos supor aquelas crianças da África, que não têm acesso à alimentação, a conhecimento, que às vezes não tem nem uma ligação direta com Deus, estão abandonadas por Deus? Uhum. Então, Não. aquela mãe que olha para o seio aquela criança que olha para o seio da mãe, aquele seio seco, sem leite, e fala assim: mãe, eu estou com fome. Precisa de mais alguma coisa para Deus entender alguma coisa? Não precisa, né? Não. Então a prece é uma ligação com algo maior que a gente. Então não posso deixar circunscrita somente no Pai Nosso, na Ave Maria, num credo, quais outros que vocês quiserem. Uhum. Eu não sei de onde, foi na Revista Espírita. Olha só o que eu vou falar, só que eu tenho que achar a fonte. Infelizmente eu vou falar, mas não vou citar a fonte, que perde o valor, né? Mas eu tenho A que gente procurar isso aí. procura. Kardec diz na Revista Espírita, em uma delas, não sei qual, ele nos aconselhava, olha só o que eu vou falar, sugeriu que se não fizer, para não fazer o Pai Nosso em assembleias. Então, se a gente seguisse Kardec, nas nossas atividades corriqueiras do dia a dia, a gente não ia fazer mais o Pai Nosso. Mas por que Kardec falou isso? Ele justifica. Porque nesse mesmo momento que ele falou aqui, ó, que a gente fala com um modo mecânico. Uhum. Então ele sugeriu que se faça em casa, com os seus entes mais afins, que aí sim a prece vai ter uma conexão mais forte. Do que você fazer um tempo religioso e vira aquele negócio mecânico, né? Negócio de decoreba, vira um espetáculo. Mas para Deus, para a espiritualidade, não tem tanto efeito assim. Entendi. É o caso também que Kardec sugeriu, olha só o que eu vou falar, que as evocações, eu sou assim, é nesse nível a nossa conversa, sabe, né? Perigoso. Perigoso. Que as evocações não deveriam ser feitas na casa espírita, e sim no nosso lar. Aí os espíritos caem da cadeira, né? Tem infarto, né? Mas Ele será que não sugeriu era isso. lá naquela época? Então, mas por quê? Mas é atual, Kardec. Por que ele sugeriu isso? Os encontros que Kardec sugeriu eram encontros afins. E quer encontro mais afim que você na sua casa, com sua familiar? Entendi. Porque o que levou muita gente ao espiritismo é justamente isso. A mediunidade, né? Receber mensagem, as curiosidades, as atividades pueris do mundo. Isso que despertou o espiritismo para muita gente. E Kardec, já preocupado com isso, não. Já preveniu a gente de várias coisas. Entendi. Eu vou procurar lá, tá? Tá. Você, agora me responde uma coisa. Você falou que tá rolando muitas correntes de oração, né? Das 6, das 7, das 8. Lavar as mãos mesmo. Elas são importantes, né? Não sei. Eu acredito que não. Mas assim, se a gente... que eu falei. Eu acredito que não.
O que é que mandaram agora há pouco, até redistribuí no nosso grupo da Gênesis no WhatsApp, no Facebook. 15 para meia-noite, o mundo inteiro vai se reunir para fazer uma oração para acabar com a pandemia no mundo. Bom, eu vou estar dormindo 15 para meia-noite. Muitos vão estar assistindo Netflix, vão estar na Sky, olha o comercial da Sky. Vão estar dormindo, vão estar fazendo outras coisas, comendo pipoca. Então, muita gente não vai lembrar. Muita gente não vai lembrar, mas tem lares que estão se conectando nesse momento. Famílias. Sim. Então, sim, assim, é útil, é importante, não é? Se for feito. Mas como é que eu não tenho um medidor aqui na minha cabeça. Uhum. Então, vamos fazer uma prece? Eu falei, puxa, vamos fazer uma prece, mas não vou pedir pela pandemia, por favor. Eu estou sendo sincero com você. Porque a minha ligação com a pandemia tem que ser um sentimento positivo, compreensão da pandemia. E não vamos fazer uma prece para pedir para Deus, para amenizar a pandemia. Ele não vai fazer isso. Ele tem que ter, por isso que eu falei o Kardec no começo. Ele não vai fazer isso, amenizar nada. Tudo isso que a gente está passando, a gente vai ter que passar. E cada um vai ter que se adequar a essa transformação psicológica, material e física. Vai ser de cada um. Você está dizendo. Mas também tem outra coisa. É o momento de cada um. Isso que eu estou falando é o momento que eu tô sentindo. Tem pessoas que necessitam dessa corrente. A gente compreende isso. Mas o que a gente não compreende é que as pessoas chamadas pseudo-espíritas apregou isso e leva isso no trabalho de palestras online, que a gente vê isso aí. Eu acho que o espírito tem que chacoalhar as pessoas. Entendi. Se esse negócio entrar no... Nós estamos fazendo uma live, não, esse bate-papo aqui, e você vê que em nenhum momento eu coloquei aquele rito melancólico, simbólico, de sofrimento, ligação. Não! O espiritismo é isso que a gente está fazendo, é debate, é cutucar, é provocar, é levar reflexão. Sim. Ou não está levando você a reflexão? Eu não estou te provocando. Não estou provocando nossos amigos que estão na... Eu tenho certeza que a grande maioria do pessoal aqui vai tacar a pedra em mim. Mas por quê? Não estudou. Eu falei alguma coisa que Kardec não falou nas obras? Mas Kardec está muito atrasado, né? Tem obras complementares. Conhece Herculano Pires? Professor José Herculano Pires. O método que melhor mediu Kardec. Ele era tão chato a ponto dele criticar obras de André Luiz e Emmanuel. Por quê? Porque, é lógico, ele tem a posição dele, a gente respeita, mas a preocupação dele é o seguinte: ninguém quer estudar a base. Qual é a base? Kardec. E não é o Pentateuco. Kardec não tem 5 livros. Kardec tem 32 publicações, que a gente desconhece. Sim. Então a gente fica preso. Aquele negócio, vamos estudar o Evangelho para trazer Jesus próximo da gente. Livro dos Espíritos. Não ficar só nesses dois. Ou então, o Livro dos Médios é apostilado ainda. Parem com isso. Vamos na fonte, né, Sé? Tantas obras espíritas estão vindo, a psicografia, a mensagem. O Kardec falou um monte de coisa. Vamos estudar nosso lar. Vamos estudar Céu e Inferno. Vamos estudar Ernesto Bozano, Crise da Morte, que fala já do plano espiritual. André Luiz trouxe as coisas muito espiritual. Trouxe, né? Toda mensagem, o Kardec fala isso. A mensagem do espírito nada mais é que a mensagem de um ex-homem. Se o Sérgio desencarnar agora, eu vou para o mundo espiritual e vou levar isso que eu tenho. Aí tem a mensagem do Sérgio. O que o Sérgio pode trazer de mensagem? Ele vai trazer provocações. Provocações. Vai estar limitado àquilo que eu conheço, aos meus pré-conceitos. Eu não posso falar mais do que eu conheço. Entendeu? Então, enquanto a gente não sair desse atavismo primitivo e não estudar Kardec, e não compreender os ensinamentos morais de Jesus, a gente vai ficar nessa infantilidade espiritual. Pedindo. O que eu preciso para ir para o mundo espiritual? 10 Ave Maria, beleza, tô. Preciso parar de beber. Respeitamos quem bebe. Precisa parar de beber? Eu não estou preparado para isso. Precisa parar de fumar? Não estou preparado para isso. O que eu posso fazer? Paga um dízimo. Se confessa, passa atendimento fraterno, toma água purificada, toma passe. Os espíritos benfeitores vão te ajudar. Aquele blá, blá, blá que não leva ao ser humano a transformação nenhuma. Sim. Tá entendendo a minha chatice com relação a isso? Estou entendendo. É sair do lugar, é levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Tomar seu lugar no mundo, né, Sé? Tomar seu lugar no mundo. Eu sou criador, detentor da minha felicidade ou infelicidade. Sim. Eu não posso
transformar essa responsabilidade minha a objeto, a pessoas, a cultos, a seitas, a rituais, a correntes, não dá. Entendeu? Vou voltar para a leitura para a gente terminar, tá? Opa! Ó, vou ler, olha esse pedaço que legal. O que Deus lhe considerar, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Exatamente, é o que a gente está falando, né? Até antecipou essa leitura aqui. Então, Exatamente. se a gente pedir, conforme o Marcos falou lá, o que Deus vai fornecer para você é a coragem, paciência e a resignação. Então, nós estamos passando pela pandemia, o que a gente precisa? Ter coragem de sair do lugar e tomar as rédeas da minha vida. Sim. Ter paciência. Eu preciso sair, não aguento mais ficar em casa, não consigo ficar comigo mesmo. Essa paciência tem que ter comigo. E com os meus, mas acho que o pior é que eu ficar com a gente. Chega uma hora que você não tem mais o que fazer, que você fala, e agora? O que eu faço? Eu preciso de um chocolate. Eu gosto de chocolate, eu preciso de um chocolate, dá como chocolate. Acabou o chocolate. Puxa, não é isso. Eu quero um café, vou lá tomar um café. Não é isso. Então, sempre buscando as coisas porque eu não me conheço. Então, eu fico com essa impaciência sobre isso. E a resignação que eu preciso ter, né? Compreender que através do meu livre-arbítrio, que essas leis de Deus são imutáveis, essa doença existe por algum motivo, não sei se foi criada ou não foi, também não cabe motivo, não cabe buscar quem criou a doença, se é que criaram, o que aconteceu. É minha posição perante essa situação que está acontecendo agora, no mundo. Dia 4, sábado, às 17h17. Sim. Tá? E olha só, ele vai mandar isso aí e boas ideias que vão ser sugeridas pelos bons espíritos. Sim. Lembra da prece? Da corrente? Provavelmente eles estão nos inspirando. Sérgio, faz isso. Né? Me inspirando. Faz isso, mas não vai dar certo. Eu não valho nada. Então não dá se eu não abro o campo para me ligar aos bons espíritos, às boas influências, meu espírito protetor, meu anjo da guarda, o nome que vocês quiserem dar. Eu não vou perceber isso. Eu vou ficar no meu mundinho trancado. Né? E tem pessoas que vão ficar assim. Você vê o transtorno psicológico que muitas pessoas estão passando. Sim. Porque não compreenderam. Entraram em pânico. Nunca imaginaram ficar preso nessa situação. Ser podado da sua liberdade. É verdade, Sé. Parece que a gente está vivendo num filme, não parece, Sé? Parece um filme. Aliás, o filme veio para a realidade agora, né? Nossa, impressionante. Que agora a gente copiou o filme na nossa vida real. É verdade. Vou ler mais para a gente ir caminhando, tá? Deixa eu encerrar, né? Você quer ler? Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente desfalecer-se e deixa-se cair no chão. Ora, pedindo ajuda a Deus, espera, mas nenhum anjo vem lhe dar o que beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, instinto de sobrevivência, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando à elevação do terreno, descobre ao longe um regato, e com isso, coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa essa ideia que eu tive, não? Que sorte que eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por me haver deixado abater, não me deixado abater. É a nossa arrogância, né? Eu peço ajuda para Deus. Quando vem a ajuda, é lógico, tem todo o mérito dele perceber a ajuda, dele levantar. Ele fala que ele levantou. Então ele teve o trabalho. Sim. Só que no final o que ele faz? Ai, que bom, que boa ideia eu tive. São duas coisas, trabalham em conjunto.
Em a Gênesis, eles falam justamente isso, que o mundo espiritual trabalha junto, em paralelo, com o mundo material. Sim. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Os espíritos estão nos inspirando. Como é que está a minha captação dessas influências, desse sentimento, dessa ajuda que a gente recebe? É verdade. Então, se eu não tenho essa boa vontade de querer levantar, eu vou continuar. É o que a gente está fazendo hoje. Vou continuar deitado, pedindo a Deus. Meu Deus, me cure dessa doença. Mas não quero levantar da cama para caminhar. Você fez cirurgia, caminha para não dar trombose. Já viu essa história? Sim. Caminhar no quarto, ai, tô com muita dor. Ai, mas dói. Ah, mas dói, meu Deus, eu vou rezar para Deus. Melhor, mais fácil rezar para Deus, né? Do que sair do lugar e levantar, enfrentar a dor. Sé, me dá 2 segundos que meu celular tá ficando sem bateria. Peraí. Você tá no celular? Não acredito nisso. Não, o notebook. Ah, o notebook, que susto, né? Muito bem. E vocês aí, estão com raiva de mim? É essa a intenção. Eu quero provocar reflexões em vocês. Para a gente sair desse atavismo. Eu quero que vocês compreendam qual que é a minha ideia, a minha intenção, né? É sair um pouco desse marasmo, desse oba-oba, que tudo tem que ser assim, mas se a gente recorrer aos espíritos, eles vão nos ajudar. Eu estou falando, eles não vão ajudar se a gente não levantar e procurar essa água, conforme ele diz aqui no deserto. Isso é foro íntimo de cada um. Ah, logo está no mundo de regeneração. Só vai acontecer a regeneração quando eu quiser, quando ela começar aqui dentro de mim. Deus não tem pressa. Deus tem suas leis que são imutáveis. Ah, aí ela voltou. Tudo bem? Ligou o carregador? Tudo certo agora. Eu devia ter, inclusive, ter tirado a minha mexeção aqui, legal, mas... eu tive para dar uma risada na sua cara. Ai, ai. Sé, vou ler o último. Lê aí. Mas perguntarão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e para sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança, que ao cair vendo alguém, põe-se a gritar e esperar que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Conhece essas crianças? Conheço. É tipo nós, né? Mas é só ser no mercado, você vê. É. Crianças começam a chorar, não precisa no mercado, dentro de casa mesmo. Crianças começam a chorar, você não liga, levanta como se tivesse acontecido nada e segue a vida. E aí estão falando o que nas entrelinhas estão falando o quê? O vagabundo, levanta e faz alguma coisa. A gente não pode fazer nada para vocês, não. Nas entrelinhas é isso que eles estão falando. Estão dando um chacoalhão na gente, para sair do lugar. Perguntaram, por que os bons espíritos não mostram o caminho de vez para a gente? Imagine você na dificuldade. Ô Sérgio, vai pela direita, que é melhor para você, tá bom? Vai lá que tá firme. E você vai. Não, perde o mérito da ação. Ah, deu certo, mas não fui eu que fiz isso, foi o espírito que me ajudou. Quando ao contrário, quando eu passo por dificuldade e eu supero essa dificuldade, eu não saio fortalecido. A gente se auto-sabota. Ah, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, mas a vida é cíclica e a vida faz isso, né? Hora eu tô legal, hora eu tô ruim, hora eu tô no bem, hora eu tô no mal. Sim. E eu não tenho condição de fazer. Quando eu passo pela fase ruim, eu falo, nossa, eu passei. É possível, eu consigo fazer isso. Sim. A gente acha que nunca é possível, né? Daqui um tempo, daqui uns anos, a gente vai olhar para trás e fala, pô, a pandemia passou, passamos por ela. E vamos passar de qualquer maneira. Ou no corpo ou fora do corpo, passaremos por essa pandemia. Sim. E virão outras. Né? E virão, e até pouco tempo já tiveram outras também. Já. Afetou da mesma maneira, acho que só que essa foi um pouco mais intensa do que as outras, né? Porque saiu do meu mundinho. Aquela história do vizinho, né?
casa do vizinho tá pegando fogo, não é comigo mesmo. Você liga a televisão, aqueles programas de sangue, você sabe o que eu tô falando, né? De policial. Sensacionalistas. Gente morrendo, gente sendo assassinada, desgraça. E você fica aqui e fala, nossa, que mundo é esse? Mas não é comigo mesmo. É meu vizinho. Com a pandemia, a mesma coisa. Enquanto estava no vizinho, tudo bem. Começou a sentir o cheiro de fumaça, opa, agora o fogo está batendo aí. Sim. E agora a gente está numa curva ascendente ainda. Não é o topo da crise ainda, nós estamos na ascendência. Né? Então ainda a gente tem que muito trabalhar. E a gente já está ansioso, como se existisse uma chavinha, que a segunda-feira agora vai voltar tudo normal. E não vai. Não vai. Isso vai demorar muito tempo para voltar ao normal. Acharam a vacina para o coronavírus. Se fosse possível achar tão rapidamente, né? Então, a partir de segunda-feira, todo mundo vai vacinar, beleza. Mas vai ter um tempo para o mundo voltar ao normal. Sim. Para o mundo voltar ao normal. Né? Com cura agora ou sem cura agora, vai ter estrago. Vai. E a gente vai ter que ter força para passar por isso. Então, parece que é só o começo das aflições, como já diria o Apocalipse, né? Compreender o que é esse sofrimento. Cada um vai ter que ter força para se adaptar e olhar para o lado ou para trás para aquele companheiro que não está se adaptando e trazer ele para junto de você. Sim. Se você está um pouco mais equilibrado, mais tranquilo com relação a isso, é olhar para aqueles que estão querendo pular da janela. Né? Vem cá comigo, vamos caminhar junto. Dá mão, eu não conheço muito bem o caminho, mas você me ajudando a interpretar o mapa, a gente vai chegar junto no caminho. Não, vem comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho um espírito protetor, meu espírito auxiliar aqui, fazer isso eu faço o que ele está falando. Não é assim. É caminhar, eu preciso do outro para caminhar. Sim. É isso que a gente não compreendeu ainda. Fico buscando as coisas acima de mim, mas a minha ajuda está aqui do meu lado. Somos nós agora conversando, então eu necessito do outro para poder caminhar. Sim. Não tem como caminhar junto. Se eu caminhar junto, imagina essa crise eu caminhando junto, ou caminhando sozinho. Quando eu olhar para trás, não tem ninguém comigo. Por quê? Eu não caminhei junto com as pessoas. As pessoas ficaram para trás. Então hoje eu sou um solitário vencedor e egoísta. Eu venci essa fase. Mas os meus irmãos e os demais não souberam se livrar. Problema deles, não problema meu. Que a gente consiga... Muito será cobrado, muito será pedido. O que eu estou fazendo com essa compreensão, com essa pseudo-fé? É hora da fé de verdade, né, Sé? Tá dando uma travada aí, tá travando. Deu uma travada. A gente precisa agora da fé, de uma fé verdadeira, né, Sé? De uma fé forte, né? Verdadeira. Que ilumine, né? A razão face a face. Exatamente. Não é a fé cega. O que é isso? Pô, vai ter corrente? Por que eu vou participar da corrente? Ah, porque a corrente, quem vai fazer comigo é a Luciana. Ah, corrente de 2. É um elo, né? Não é uma corrente. Ah, vamos fazer um elo. Vamos fazer o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece. Então, a minha fé, que é o conhecimento, que eu sei que você também está imbuída de elevar esse pensamento ao Criador, ao Divino, provavelmente vai ter um efeito melhor. Sim. Do que se puxar Luciana, a trambiqueira, não vou fazer corrente com ela, que não vai dar certo. Olha só o meu pensamento. Se eu pensar que essa corrente vai dar certo, não vai dar certo. Então a gente tem que parar de brincar de faz de conta. É verdade. O negócio é sério. Então é melhor eu falar assim, eu não vou participar. Vocês têm que ser sincero comigo e com você, né? Sim. Eu vou participar, senão vai se sentir ofendida. Não, eu vou participar porque eu não acredito nisso. Entendi. Então eu acredito nisso e você tem que ter essa sensibilidade, esse discernimento e respeitar meu livre-arbítrio. Tudo que eu falei aqui é verdade para mim. Vocês podem pegar tudo que eu falei e jogar fora. Mas aquilo que servir para você, guarda para você. Ou vai pesquisar, pelo menos, né? Ah, porque assim, as pessoas já têm o que fica a primeira ideia, a primeira impressão. Eu já vou desligar, esse cara começou a falar um monte de besteira. Assiste até o final, fica com a gente até o final. Vê o que tem de útil, o que não tem, joga fora. A gente não é senhor da verdade. Aliás, o que é a verdade? A verdade é uma construção, né? A verdade pode mudar daqui a 5 minutos. Pode. Aí minha verdade cai por água abaixo. Tudo que nós estamos falando pode cair por água abaixo de uma hora para outra. Então essa é a verdade de momento, agora, a nossa verdade, que pode mudar. Tá claro? Tá claro.
Sé, Travou. eu acho que Você tem mais... Você travou. Agora, tá indo? Tá comigo? Tá indo. Você tá ficando cara de doido. Tá ficando assim, ó. Não. Menos doido. Tem o último capítulo, última frasezinha que fala assim, ó. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito, fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Travando. Eu li a última parte. Você tá aí? Travou? Gente, eu acho que se o Sérgio conseguir, ele volta, tá? Tá aí, Sé? Tá travando. Mas você tá me ouvindo agora, né? Esse último capítulo, esse último trecho fala do Tobias, que é uma história do Velho Testamento, né, Sé? Uhum. Que o Tobias foi fazer uma viagem e ele foi acompanhado de um anjo, mas o anjo não falou até que eles retornassem, né? Para que ele agisse por ele, né? Não esperando que o anjo dissesse, né? Exatamente. Isso. Não esperando que o anjo dissesse tudo que ele precisava fazer. Sé, eu chego à conclusão que todos nós estamos sempre acompanhados, né? Sempre inspirados, né? Que a gente precisa procurar a boa inspiração e a companhia dos bons espíritos, que eles estão sempre conosco e que a gente só precisa fazer a nossa parte, né? De nos conectar, de ouvi-los, de nos mexermos, né, Sé? E não ficarmos na linha do pessimismo, do desânimo, né? De que alguém vai resolver, né? O sinal está travando. O sinal está travando. É que quando trava eu não tenho o que fazer. Então eu vou seguindo, tá? Eu não sei se é o seu. Eu também não sei. Ela tá ficando louca, gente. Você deve estar travando dela. Sé, você quer falar suas últimas... Você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Então, eu não ouvi nada que você falou, ficou travando. Mas que quando... Resumindo, você tá me ouvindo? Tô. Você não tá me ouvindo? Tô ouvindo. Né? Lu? Tô ouvindo, pode falar. Ó, não sei se você vai compreender. Pode falar. Do Tobias, né? Aquela inspiração, que a gente precisa ficar ligado a essa inspiração. Então, nós somos como antenas, tá certo? Os espíritos superiores, eles não estão aqui, estão aí. Como somos antena, como se fosse um rádio. A frequência quem vai fazer é a gente. Sim. Então, eles estão a todo momento nos intuindo a coisas boas. Sim. Mas como é que está a minha frequência? Ai, mas vai chover de novo. Ai, mas está ruim, mas tem quarentena. Ó, a frequência minha, como é que tá? Ó o meu DAI, como é que tá? Ai, que crise é essa? Tá tudo caro, tá tudo sei o que. E não ligo a frequência nas coisas positivas. Tá compreendendo? Então, sim. A mensagem que fica pra gente é isso. É não contar, não ficar dirigindo as nossas responsabilidades dos espíritos. Eles estão aí. Né? Se utilizamos Jesus como nosso modelo e guia, temos que seguir os ensinamentos morais dele. Né? Então, ele tem que buscar dentro de mim. O próprio Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. Como o próprio inferno também. Então, eu percebo, ora eu estou no céu, ora eu estou no inferno. A hora nós estamos nesse momento no céu. Falando que o Sérgio está no céu. Aí, de uma hora para outra, eu me rebelo. Notícias ruins, um dia que mudou, choveu. Nossa, mas vai chover de novo. Que dia chato. Estou no inferno. Olha o sol, que maravilha, rosas, tal. Estou no céu. Entendeu? É muito tênue essa linha de estar no céu ou estar no inferno. Cabe a mim escolher aonde eu quero estar. Eu estou dentro dessa pandemia, estou dentro desse turbilhão. O que eu vou fazer para passar por ele? Ou me escondo, me protejo, me escondo não, me protejo e aguardo, ver para qual direção ele está indo, o que vou fazer. Né? Depois que ele passar, agora eu saio da minha proteção e vou ver o que eu vou fazer. Reparar os estragos que esse tufão passou
que esse tufão passou e criou, e fez, né? Destruiu. Uhum. É hora de juntar os cacos, fazer o rescaldo e ver o que a gente pode fazer para mudar nosso modo operante. Sim. A gente não pode sair dessa crise e continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes da crise. Sim. Né? Mas eu tenho uma visão tão... acho que eu não sou cristão, não sou espírita, não sou nada disso. Porque eu tenho uma visão meio pessimista. Porque como nós somos crianças ainda espirituais, eu acho que quando passar isso, cada um vai voltar para o mundo como se fosse com faca na boca. Querendo... vou comer pizza, vamos pro rodízio hoje, vamos comemorar. Uhum. Vamos fazer um carnaval. Olha só, vai ter maluco que vai fazer isso. Vamos fazer um carnaval do meio do ano para comemorar essa fase que a gente passou? A gente merece ser feliz. Então a gente volta para as nossas loucuras do mundo, né? Sabendo que virão outras coisas, a gente não aproveitou para crescer. Para tirar a lição dessa fase ruim, que é temporária somente. Há essa possibilidade, né, Sé? Que a gente tenha consciência, né? Mais alguma coisa? Não, Tá vamos encerrando. Quer falar alguma coisa para encerrar? Né? Que coisa feia, Luciana. Quer falar alguma coisa para encerrar? Quer dar tchau pro pessoal? Vou dar tchau, porque só eu que falo, você tá travando? Não tô, não. Você que tá travando. Tá na hora de você mudar seu pacote de internet. Vá para Morto. Vá para operadora Morto, que te enganou. Agora é tarde. É claro que você pode usar outras operadoras. É claro, né? A Morto te leva para um... Eu vou verificar isso. Sé, obrigada. Obrigada, tá? Realmente, se você não alterar seu pacote de dados, vai ser impossível a conversa. Obrigada. Lê meus lábios. Valeu. Travou de novo. Obrigada, Sé. Luciana, não sei se está me ouvindo. Tô. Não sei se você está encerrando. Eu quero agradecer, tá, pelo convite. Como sempre, eu quero agradecer pelo convite, pela coragem de vocês terem me convidado para esse bate-papo. Um beijo no coração de vocês. Espero que em breve passemos por essa fase e estejamos juntos fisicamente aí no Naufé, tá bom? Sé, muito obrigada. Obrigada, viu? Beijo aí para o pessoal, para sua família. Desculpa os problemas aí da interrupção. Um grande beijo. Tchau. Sim ou não?